A Ucrânia está se transformando em uma potência nuclear? A Grã-Bretanha e a França estão se preparando para lançar uma bomba com nome secreto sobre Kiev. Propaganda russa. Ele está arrancando os cabelos. 10.000 soldados estão se deslocando em coluna para apoiar as forças armadas da Ucrânia. Putin está destinado. Budanov conseguiu fazer algo que ficará marcado na história. Ucranianos dançam de alegria. Essa vingança dos nossos russos será lembrada por muito tempo. Moscou se viu no epicentro do desastre. A capital de Putin foi cercada. Os flamingos destroem tudo. Vídeo chocante. A contagem regressiva começou. A data do fim da guerra foi anunciada. Zelensky agora está falando abertamente sobre isso. Os EUAR e ela fizeram uma escolha. A frente entrou em uma zona de turbulência. Sim, os soldados russos não têm febre há muito tempo. Será que o segundo maior exército do mundo está se preparando para atacar depois disso? Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Choque, bomba nuclear para a Ucrânia, histeria na Rússia. Moscou rosna para Londres e Paris. Os aliados finalmente fizeram isso. Tropas estrangeiras estão chegando, as forças armadas da Ucrânia recebem novo reforço. 10.000 dos melhores soldados estão prontos para atacar os ocupantes. Zelensky fez uma declaração decisiva. Putin está derretendo por causa disso. A Rússia está a um passo do abismo. Não perca os primeiros detalhes chocantes a seguir. Nova tentativa dos russos de evitar negociações. No Conselho de Segurança russo, acusaram a França e o Reino Unido de planejarem transferir armas nucleares para a Ucrânia. Informação extremamente preocupante, publicada hoje pelo Serviço de Inteligência Externa, e não há dúvidas de que ela é confiável. Há até mesmo uma compreensão, ao que tudo indica, do que vem a seguir. O aparecimento de armas nucleares na Ucrânia deve ser apresentado como se fossem, na verdade, ucranianas. O desenvolvimento, embora não haja dúvida de que seja dos ucranianos, não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento próprio sem ajuda externa, de acordo com a decisão. A informação da inteligência russa apareceu de forma curiosa logo após o presidente da Ucrânia, Zelensky, declarar que França e Reino Unido estão prontos para enviar contingentes à Ucrânia. Na nossa compreensão, isso é até 5.000, isso é uma brigada. Na nossa compreensão é assim, por enquanto. O Reino Unido e a França, oficialmente, quando assinamos nossa declaração com todos os participantes da coalizão interessados, entendemos que esses dois países já estão prontos para fornecer uma brigada cada um. E também há sinais de outros países que estarão prontos para reforçar a Ucrânia com sua presença, também ao nível de um contingente. O presidente da França foi o primeiro a declarar, ainda no ano passado, a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia. No momento, temos 26 países que assumiram oficialmente o compromisso de formar forças de apoio e de desdobrar tropas em terra, no mar ou no ar, no âmbito das garantias de segurança para a Ucrânia, no dia seguinte ao cessar-fogo e ao estabelecimento da paz. Alguns dias atrás, o ministro da Defesa do Reino Unido confirmou que deseja ser aquele que enviará tropas britânicas para a Ucrânia, pois isso significaria o fim da guerra. Estaremos prontos para garantir a paz a longo prazo. Isso exige de nós investimentos e preparação das nossas forças. Keir Starmer declarou que está pronto para ver tropas britânicas em território ucraniano. E eu já destinei milhões de libras esterlinas para a preparação de um possível envio de tropas. Só tem um porém. Os russos não concordam e, muito provavelmente, nunca concordarão com tal ponto em um acordo de paz. Este é o documento formal que representa o contrato devidamente assinado e selado por todas as partes envolvidas, estabelecendo os termos e as condições legais que devem ser rigorosamente seguidos por todos os participantes deste acordo jurídico importante para a continuidade dos nossos negócios. No decorrer das hostilidades, mais tarde, esses serão alvos legítimos para sua destruição. E se forem encontrados decisões importantes que levará ao mundo em termos de longo prazo, simplesmente não vejo sentido na existência deles. No território da Ucrânia, isso é tudo. Mas qual que é a diferença para a Rússia? A Ucrânia será um membro pleno da OTAN ou será um país em cujo território estarão localizados centros militares dos países membros da OTAN? É claro que a Rússia nunca permitirá a inclusão em um tratado de paz com a Ucrânia, caso esse tratado de paz venha a existir,
algum dia. Eu, na verdade, acho que não haverá nenhum acordo, nenhum artigo que regulamente a possibilidade da presença de quaisquer tropas estrangeiras no território ucraniano, ainda mais tropas de uma aliança que possui armas nucleares entre seus membros. E então acaba sendo um círculo vicioso. A Rússia não assinará um acordo que especifique contingentes estrangeiros na Ucrânia e a Ucrânia não assinará um acordo de paz sem garantias de segurança claras. Quero esclarecer para evitar mal-entendidos. Trata-se de garantias de segurança após o cessar-fogo. Não existe nenhum Estado-membro da União Europeia. Quem diria que teríamos que intervir no conflito agora? Também estamos prontos para participar e fornecer nossas próprias garantias de segurança. Mas tudo isso é impossível. Sem o consentimento da Rússia, provavelmente ainda estamos muito longe disso. Talvez os países europeus estejam dispostos a enviar suas tropas para o território da Ucrânia sem o consentimento da Rússia, mas a Rússia está sendo informada claramente de que essas tropas serão um alvo legítimo para o exército russo. Eu também não duvido disso. Se os líderes do Reino Unido, da França ou de outros países que falam sobre a presença de suas tropas estiverem dispostos a correr esse risco, então eles podem, da mesma forma, enviar seus contingentes já hoje, sem esperar pelo fim das hostilidades. E se eles não estiverem dispostos a correr esse risco, então devem entender que mesmo após o fim das hostilidades, suas tropas não aparecerão no território ucraniano. Mas isso é a realidade. Acontece que as coisas continuam como estão. Os europeus estão prontos para fornecer todo o apoio necessário, enquanto os russos impõem condições absurdas para que esse apoio seja interrompido, ao mesmo tempo em que inventam mais notícias falsas. A batalha pela vida continua, ajuda para um herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas pela frente não está apenas a recuperação. E uma série de operações complexas. Todos os detalhes sobre como você pode ajudar nosso defensor estão na descrição abaixo do vídeo. Urgente, Budanov fez uma declaração sensacional. Uma resposta contundente a Putin. Você precisa ouvir isso. O ex-chefe da inteligência bateu com o punho na mesa com tanta força que o Kremlin foi forçado a silenciar. O Donbass agora não é mais moeda de troca. Kiev ativa o modo de eliminação total de Moscou por meio da diplomacia. O que isso significa e a que isso vai levar a seguir. Estamos avançando devagar, mas estamos avançando. As negociações, segundo o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirilo Budanov, não estão sendo fáceis. No entanto, as partes estão se aproximando do momento em que terão que tomar decisões finais, continuar a guerra ou passar para a paz. Infelizmente, vocês verão apenas o final. Se vamos conseguir ou não, isso ainda não se sabe. Porque no final das contas existem duas opções. Não há uma terceira ou quarta opção. Existem apenas duas. Ou chegaremos ao fim da guerra ou não chegaremos. Isso será o início da continuação da guerra até o fim, como será mostrado. A guerra contra a Ucrânia tem vários aspectos ao mesmo tempo. Segundo Budanov, Moscou está testando a solidez da ordem mundial e das instituições internacionais. Para a própria Rússia, esta guerra tem um caráter existencial. Sem a Ucrânia, é impossível restaurar suas ambições imperiais. Guerras desse tipo não terminam por si mesmas. Elas ou terminam com uma solução justa, ou inevitavelmente retornam de forma ainda mais ampla e perigosa. Por isso, nosso foco está nas negociações de paz, que devem não apenas pôr fim à guerra, mas também proteger contra a repetição da sangrenta agressão russa. Mas se o momento das decisões finais realmente está próximo, em que se baseia essa confiança? O país terrorista não aguenta novas ofensivas em grande escala. O exército russo tem uma série de problemas. E um dos mais significativos termina em carne de canhão. E todas as conquistas deles até este momento foram exclusivamente à custa disso. Referindo-se à medição, em termos de quantidade total. Palavras sobre paz só fazem sentido quando há recursos por trás delas. E no caso da Ucrânia, esse recurso não é apenas a diplomacia, mas também o exército. As forças armadas da Ucrânia continuam sendo o principal argumento em qualquer negociação. Enquanto o soldado ucraniano mantém a linha de frente, tanto a retaguarda ucraniana quanto cada cidadão da Ucrânia permanecem em segurança. A delegação ucraniana já está se preparando para a próxima rodada de negociações trilaterais. Negociações que, segundo Kirilo Budanov, está prevista para o final de fevereiro. Como antes, a pedra no sapato continua sendo a questão do território. O território é a principal questão.
Todo o resto é secundário. Tanto para eles quanto provavelmente para todos, é o que me parece. Eles querem, devolvam-nos o Donbass. Essa é a posição deles. Putin ainda não tomou uma decisão política sobre o fim da guerra. E concordo totalmente com o presidente Zelensky que só Putin pode tomar essa decisão. E exatamente nessa situação aqui, podemos observar que em toda essa incerteza, uma coisa é clara. A carta na manga está nas mãos da Ucrânia. A questão é apenas quando ela será jogada. Neste momento, drones cercaram Moscou. Imagens épicas que os russos tentam apagar às pressas, a região petrolífera de Putin está vivendo seus últimos dias. A destruição é tão grande que pode ser vista do espaço. A Ucrânia não espera mais e, com confiança, entra na Rússia com suas cartas mais fortes. Flamingos e outros estão prontos. Fique por dentro das novidades primeiro. Explosões brilhantes no Tartaristão. Visitantes na capital da Rússia. E um blackout interminável em Belgorod. Parece que a operação militar especial realmente está seguindo o plano. Interessante, era exatamente isso que... Será que era realmente isso que o Putin estava planejando alcançar com essas medidas? Explosões onde ninguém esperava. A 1.200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Tartaristão, uma das principais regiões petrolíferas da Rússia, foi atingida por drones. Estamos falando da estação de bombeamento de petróleo de Kaleikinskaya, um dos principais nós do sistema de oleodutos russo. Esta é uma das principais estações de bombeamento de petróleo no território da Federação Russa, responsável pelo bombeamento e classificação dos produtos petrolíferos para posterior transporte. Transporte por oleoduto Druzhba, ou seja, este é um componente-chave do oleoduto Druzhba. Em Belgorod também há um clima próprio e, ao que parece, os moradores locais não gostam muito dele. Simplesmente assim em Belgorod. Moscou é a cidade onde são tomadas decisões importantes. Uma cidade que durante anos garantiram estar fora de alcance. E agora, cada vez mais, drones aparecem no céu sobre a capital. Moscou está paralisada, o céu está fechado. Centenas de drones das Forças Armadas da Ucrânia transformaram a capital de Mordor em uma zona de pânico. E enquanto os drones estão em plena atividade, restabelecendo a ordem, a Ucrânia continua a receber apoio de seus aliados na Rússia. Já no ano 26, a Alemanha planeja transferir o sistema de mísseis antiaéreos Iris-T e o sistema antiaéreo. O Sky Ranger 35 é um sistema avançado de defesa aérea móvel, composto por canhões e mísseis antiaéreos de alta precisão. Além dele, temos o NASAMS, que é o sistema de míssil de superfície para ar avançado nacional, amplamente reconhecido e considerado por especialistas como uma das melhores e mais eficazes tecnologias de defesa do mundo atual. Mas a Ucrânia não recebe armas apenas de aliados. Está a expandir a cooperação no domínio da produção de armamento. Recentemente, a França anunciou a ampliação da parceria com a Ucrânia no campo do uso de drones. Também vim a Kiev para tentar trabalhar com o Ministério da Defesa em áreas muito inovadoras. Por exemplo, no que diz respeito aos drones. Acho que ainda vamos voltar a esse assunto. É realmente necessário construir uma parceria estratégica completa em drones em um prazo muito curto. Este ano, Kiev receberá cerca de 10.000 drones de ataque. Toda essa produção é resultado de uma cooperação entre a Ucrânia e a Alemanha. E até o final do ano, planeja-se abrir mais 10 empresas conjuntas semelhantes. Nós já estamos adquirindo, já estamos comprando tudo o que podemos conseguir em termos de drones. Já estamos treinando nossos soldados e vamos melhorar nossos esforços a cada dia para sermos melhores na área de drones. Porque isso faz parte do futuro, faz parte da guerra do futuro, e na verdade já é o presente. O país está aumentando rapidamente sua própria produção de armamentos e drones. Uma das conquistas mais notáveis é o desenvolvimento
o norte da Europa, a Alemanha e o Reino Unido. Países da Europa e do Secure estão interessados em expandir a cooperação técnico-militar com o lado ucraniano. A expansão do mercado é bastante promissora. As perdas ucranianas, em primeiro lugar, são principalmente de drones. Ninguém sabe quanto tempo mais a guerra vai durar. Está claro apenas uma coisa: a Rússia de Putin nunca alcançará seus objetivos. As forças armadas da Ucrânia certamente expulsarão os invasores da sua terra natal. A contagem regressiva final foi iniciada com urgência. Os corredores políticos estão fervendo. O dia 4 de julho é a data do fim da guerra? Uma declaração que literalmente mudou tudo. Zelensky divulgou uma mensagem que quebrou o cenário esperado. O tom definitivo de Kyiv soa mais nítido do que nunca. O mundo está se preparando para o desfecho. A história está sendo escrita neste exato momento. Como será o final dela para a Ucrânia? Falaremos sobre isso em instantes. A Ucrânia está no início do fim da guerra. Foi assim que o presidente Volodymyr Zelensky descreveu a situação no 4º aniversário da invasão em grande escala pela Rússia. No entanto, os prazos para o fim ainda são muito vagos. Na opinião dos especialistas, tudo o que era possível alcançar sem fazer concessões fundamentais já foi alcançado. Em 4 anos, as partes avançaram em questões humanitárias, na troca de prisioneiros e civis. As negociações diretas entre as partes foram retomadas. Mas falta o principal, o desejo do agressor de acabar com a guerra. A única coisa que resta hoje é essa questão política, que não conseguimos de forma alguma avançar, é a questão de parar a guerra para que a Rússia, na verdade, dê esse mandato, especialmente Putin, à sua delegação. Como a discussão dessa questão é nisso que hoje me parece, todos estão realmente concentrados. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky deixou claro que a Ucrânia está cansada, mas qualquer resultado para o fim da guerra não será aceitável para ela. Ainda mais porque, desde o início do ano, os mísseis ucranianos mostraram que a Rússia também pode sentir dor. Portanto, Kiev lutará por um desfecho digno para o confronto e não pela capitulação proposta. Queremos paz, uma paz forte, digna e duradoura. E antes de cada rodada de negociações dou à nossa equipe diretrizes muito claras. Isso sempre é feito por decretos confidenciais, mas certamente não vou revelar segredos de Estado. Se eu disser, minha principal mensagem é não anular todos esses anos, não desvalorizar toda a luta, a coragem, a dignidade, tudo o que a Ucrânia passou. Ao mesmo tempo, o lado russo declarou na véspera que a Federação Russa ainda não alcançou todos os seus objetivos na guerra contra a Ucrânia. Por isso, a agressão continua. O desejo de Putin foi anunciado por Dmitry Peskov. Vamos lutar até que vocês nos arranquem a cabeça, ou nós a vocês. Os Estados Unidos estão muito mais otimistas. A Bloomberg publicou um material sensacional afirmando que os Ipirociawa esperam terminar a guerra até 4 de julho. Além disso, o representante especial de Trump declarou que está sendo preparada uma reunião trilateral entre os líderes de Kiev, Washington e Moscou, que pode acontecer já em meados de março. Por que não agora, mas, por exemplo, daqui a 3 semanas? Porque eu acho que justamente durante essas 3 semanas, os americanos querem obter um resultado. O resultado das negociações deles com o Irã, e lá são os mesmos negociadores do lado americano, exatamente os mesmos. O Ikav e Kushner estão negociando não só conosco, mas também com o Irã. E aqui ou haverá negociações e concessões do Irã em direção ao EUA, ou os americanos podem até se arriscar a uma operação militar contra o Irã, sobre o que muito se fala. E isso, de uma forma ou de outra, vai influenciar o Kremlin. Ao mesmo tempo, Moscou não demonstra nenhum pré-requisito para concessões, pelo menos publicamente. Segundo analistas, o orgulho dos bunkers está sendo alimentado por relatórios falsos de economistas sobre estabilidade e relatórios falsos de seus generais sobre sucessos em... Continue seguindo diretamente para a parte da frente, mantendo sempre o seu olhar fixo no horizonte distante e avançando com muita determinação e calma pelo caminho que se estende de forma clara logo adiante de você, exatamente neste exato momento da sua jornada. Nas mãos das nossas aldeias inimigas. No entanto, juntamente com o triunfalismo público na Rússia, os analistas observam que as autoridades oficiais ainda não estão com pressa de recusar a reunião trilateral dos presidentes.
Portanto, é provável que essa opção esteja finalmente sendo considerada seriamente em Moscou como o início de acordos construtivos para encerrar a guerra. O tema do encontro de alto nível entre os 3 líderes, ela realmente se tornará a principal questão em um futuro próximo. E muito provavelmente a próxima rodada de negociações em Genebra terá como principal tema justamente o encontro dos 3 líderes. Se a Rússia concordar, então em Genebra começarão a ser elaboradas algumas opções de compromisso, que poderão ser submetidas à aprovação dos 3 líderes. A Europa também começou a se envolver ativamente nas negociações. É justamente sobre seus ombros que recairá uma parte importante dessas garantias de segurança do pós-guerra. Na verdade, dela também dependerá a adesão da Ucrânia à União Europeia. E será somente após as condições finais de paz que ficará claro o destino futuro de todo o continente. A luta é sobre como será a saída da guerra, como será o caminho para a paz. E essa não é apenas uma questão entre Ucrânia e Rússia, nem apenas uma questão da região europeia e de sua segurança, mas em grande medida. É uma questão de em que bases ocorrerá daqui para frente o retorno às mesmas regras, regulações, à nova ordem mundial, sobre a qual já se fala abertamente agora em diferentes países. Por isso, os especialistas alertam para não esperar decisões rápidas. No entanto, não há dúvidas de que já se vê uma luz no fim do túnel. Os russos sofreram um choque e quebraram os dentes em Kostiantynivka. Este é um verdadeiro triunfo dos nossos. Perto de Zaporizhia, os ocupantes sofrem. A Ucrânia avança sob eles. O momento da verdade chegou. O exército russo está perdendo posições. O fósforo da vingança foi aceso. Em seguida, um incêndio em grande escala que consumirá tudo. Dezenas de generais estrangeiros do nosso lado vão assistir a isso ao vivo. Você não pode perder isso. E você? Os ocupantes estão tentando trazer tanques e também transporte logístico, mais perto de Kostiantynivka. No entanto, os defensores ucranianos não deixam que seus planos se tornem realidade. Agora, as equipes de pilotos do grupo Bandiarov e alguns outros grupos dos nossos operadores de sistemas não tripulados foram transferidos para essa direção. Formaram um pequeno punho e impediram a tentativa do inimigo de avançar sobre Kostiantynivka. Esses pequenos grupos táticos deles, essa é a tática deles, o que eles consideram uma estratégia que pode ser eficaz para eles. Eles se disfarçam de diferentes moradores locais, andam de alpargatas, usam seus próprios casacos acolchoados. Mas isso não os ajuda a se infiltrar em nosso território. Foi registrado o avanço dos ocupantes na área de Sloviansk. A partir dos pontos de provável localização dos ocupantes até a cidade, há apenas... Ao realizarmos uma análise detalhada e uma contagem minuciosa de todos os elementos presentes, chegamos ao resultado final, que totaliza exatamente o valor de 15. A distância total percorrida nesta jornada representa uma extensão significativa e impressionante de muitos quilómetros, que se estende por uma vasta região ao longo de todo o percurso que foi meticulosamente planejado para esta viagem específica. Agentes da inteligência ucraniana continuam a deter os ocupantes na direção de Zaporizhia. Nas imagens, a operação... Todos esses eventos importantes ocorreram na cidade de Stepnohirsk. Nós garantimos que todas as forças e os meios necessários estivessem devidamente preparados e posicionados, e foi exatamente isso que fizemos de maneira estratégica. E no final das contas, nesta ocasião específica, podemos afirmar com toda a certeza que o clima estava totalmente do nosso lado, colaborando de forma decisiva em cada pequeno passo que demos ao longo do caminho. Encontramos uma brecha na defesa do inimigo e passamos ao contra-ataque. Conservamos uma parte muito grande do território, nos consolidamos e continuamos travando combates ativos contra o inimigo. Agora passamos para uma defesa ativa e seguimos trabalhando. O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que o país irá criar um regimento de comando, uma coalizão de interessados para coordenar e apoiar a Ucrânia. Foi informado que já foram envolvidos 70 militares no trabalho do centro. Por hoje é só da minha parte. Estive com vocês, Darina Rutskau. Ainda mais notícias quentes na nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.